E o assunto agora é a coleta de lixo, porque na segunda-feira teve uma reunião na Câmara de Vereadores para debater o aumento, principalmente no bairro dos Pioneiros, que foram surpreendidos, dizem eles, com 100% de reajuste, sem um aviso prévio, sem uma justificativa. André Meirinho está na frente desse assunto, né, tratando desse assunto na Câmara de Vereadores. Vereador, bem-vindo aqui ao Jornal, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Todos que nos acompanham, prazer estar participando do teu programa, poder falar um tema tão importante, né? E dizer que não é o vereador André Meirinho que está à frente. Quem está à frente é a própria comunidade que se organizou, que se mobilizou e começou a cobrar os vereadores inicialmente. Olha, como é que vocês autorizaram esse aumento dobrar, dobrar mais que dobrar, até porque se não pegar ali o valor do índice de inflação, praticamente, eles dizem, chega até 120%, então mais de 100%. Mas como é que vocês permitiram? Não, isso não passa pela Câmara. Como não passa? Isso é um decreto do prefeito, que o prefeito estabelece a possibilidade de reajuste combinado com a empresa. Só que assim, então reajuste do valor ali de índice tem de 6,45. Isso a população não se incomoda, a população entende. Só que na prática, vou dizer, há um valor, em alguns lugares da cidade, em especial no Pioneiros, o valor que era no ano passado de 24 e pouco, chegou a 52, então dá mais de 100%. E aí o que a empresa justifica? E nós levantamos primeiro essas informações, procuramos o secretário de obras. Como é que aconteceu isso? Porque aumentou o número de coletas. Isso. Eu vou aproveitar a tua fala, gente. Eu vou ler aqui o que eu recebi da empresa, que diz o seguinte: esclarecimento sobre a coleta de lixo no bairro Pioneiros, tá? A Ambiental, que é a empresa responsável, né, limpeza urbana e saneamento, participou na segunda-feira, na reunião. Eles estiveram lá? Estiveram presentes. Então, para tratar da coleta de lixo, oportunidade que detalhou os seguintes pontos. O percentual de reajuste da tarifa foi 6,45%, valor igual para toda a cidade. Confere isso, vereador. Esse é o reajuste geral 6,45. Sim. Confere. Esse reajuste 6,45 foi para toda a cidade. Tá. No bairro dos Pioneiros, a coleta, que antes era de 3 vezes por semana, passou a ser de 6 vezes por semana, a mesma que todos os moradores do centro pagam. A frequência da coleta foi modificada devido ao vertiginoso crescimento na quantidade de resíduos gerados no bairro, que nos últimos anos passou de 211 toneladas por mês para 416 toneladas por mês, mais de 96,97%. E aqui seria a justificativa para o aumento, né, de 100% no valor cobrado. Eles estiveram lá presentes, falaram isso, justificaram. Como é que foi a reação dos moradores e também dos vereadores? Bom, Fábio, o que a população não entende? Olha, dobrou o número de vezes, nós vamos cobrar o dobro. Mas espera aí, chegar na fatura o dobro, pense de uma taxa, pagar 100% a mais no ano seguinte, porque dobrou o número de vezes. Mas a necessidade de dobrar não poderia ser uma vez a mais, ou o principal, se aumentou o lixo, se aumentou o número de moradores, também aumentou a arrecadação da empresa. É isso que os vereadores colocam, e os vereadores, a população coloca e passa para os vereadores, e que a comunidade não consegue entender. Não pode ser simplesmente o aumento da tarifa com base em aumentar o número de vezes que passa no local. Então, são outros custos que devem ser calculados, outros custos envolvidos. Não é simplesmente essa conta que ela não fecha. Como eu disse, se aumentou o lixo, aumentou a arrecadação, aumentou o número de moradores, mas não foi o dobro e a arrecadação da empresa, no caso, para aquela região, aumenta o dobro. Então, isso que os moradores estavam indignados. Fizeram uma reunião no Pioneiros no dia 1º, chamando em grupo, comunidade, eu estive presente. Quando eles me passaram a situação, eu disse, olha, vamos fazer uma grande reunião na Câmara de Vereadores para debater, né, esse reajuste em Balneário Camboriú, porque tem outras localidades que a gente recebeu a informação que aumentou acima do índice, mas especialmente o bairro Pioneiros. E aí fizemos, já 2 dias depois, no dia 5 de janeiro, porque eles queriam antes do que o boleto vencesse, que vence agora no dia 9, fizemos a reunião, estiveram vários cargos do governo, inclusive
né? O prefeito mandou todos os comissionados lá para defenderem o governo e a empresa, e a população foi fazendo os questionamentos, embora a ambiental fizesse os contrapontos, embora, né, a secretária de obras também fizesse os contrapontos, em geral, a população, em especial do bairro Pioneiros, não concorda. Responderam, mas não convenceram. Exatamente, porque o custo não pode ser... Aí foi comparado, por exemplo, mas o custo em Balneário Camboriú é um dos menores da região. Mas aqui é um dos menores metros quadrados do estado, é o segundo menor município do estado. E agora, vereador, o que a Câmara pretende fazer, ou o que os vereadores, o senhor como vereador, pretende fazer? Tem algo que possa ser feito? Fábio, estamos conversando com os moradores não estão contentes, provavelmente vão entrar judicialmente, né? Porque, de fato, na fatura, vai dizer que o índice foi esse e tal, mas na prática, né, o valor que era 24 por mês passou para 52 por mês. Então, basicamente é isso. Então, e os moradores estão indignados nesse sentido, e aí que nós procuramos esclarecer algumas coisas também para os moradores. Veja, esse contrato com o ambiental é uma concessão de 1997. Tá? Ele venceria em 2017. Por que venceria? Não venceu? Ele venceu, mas o prefeito renovou. E sem passar por uma nova licitação? Não passou por... Aí que está. Também. E é legal isso? O contrato previa essa possível renovação por um período. Mas o bom senso diz que não deveria ser feito, né? O que deveria se pensar? O que existe de tecnologias hoje? Onde que Balneário quer chegar a longo prazo de lixo zero, de pensar reciclável, orgânico, compostagem, etc. Queremos ser o modelo X lá na frente. Tudo isso deveria ter ido para uma licitação, participar de uma série de empresas, poderia até a própria ambiental ganhar. Só que a questão era o foco diminuir tarifa e também melhorar serviços. Então, não foi feito dessa forma, o prefeito decidiu renovar por 20 anos. Então, assim, esse reajuste de 20 anos, assim como a renovação do contrato por 20 anos, e assim como os demais reajustes, eles não passam pela Câmara, são atos discricionários do prefeito. O prefeito decide se quer fazer ou não. E aí, então, em cima dessas questões, em cima de que na Câmara teve uma série de comissionados lá para defender a empresa, o que chegamos também a um entendimento? Não pode ser a fiscalização do trabalho do ambiental feito pela Secretaria de Obras, né? Eu respeito, por exemplo, o secretário Mazoca é uma pessoa idônea. Agora, não pode ser uma secretaria que tem uma função de realizar obras no município, de pensar a tarifa, como que é o custo dessa tarifa, o que envolve, cobrar da empresa, até porque não está sendo dessa forma o processo. Lembra aquela vez da questão dos catadores que foram impedidos de trabalhar, que a gente teve que derrubar judicialmente, porque a prefeitura tentava confundir catador com morador de rua? Então, mais uma vez, naquele decreto também foi colocado, não, é só ambiental que pode fazer, mais ninguém. Então, são vários atos que não deixam uma questão imparcial. Então, nós precisamos de uma agência reguladora para fiscalizar e para regular o valor da tarifa. Como, por exemplo, quem está nos assistindo, você tem problema lá com um telefone, uma companhia que não te atende, não resolve, se você liga para a Anatel, se você denuncia na Anatel, aí tem muita força e geralmente se resolve. Aresc. Então, exatamente, poderia ser a Aresc nesse trabalho de regulação para bater de frente a frente. Para o consumidor, quando se sente nessa hora desprotegido, mais de 100% da minha fatura, mesmo que tente justificar, mas não, como é que vai ser mais de 100% da noite para o dia, sem avisar? Isso também uma questão que a própria prefeitura e ambiental admitiram, não foi avisado previamente. Então, são essas questões que vêm sendo levantadas que nós vamos ter que evoluir e os moradores, então, vão entrar judicialmente. Estamos estudando junto com eles outras medidas que podem ser tomadas, mas o cenário atual é esse, né? Está longe de ser o que se pensa, né, de ideal. Essa tarifa precisa ser investigada, aprimorada, todo respeito à empresa, a empresa é uma empresa privada, ela tem que dar lucro e tal, mas o custo do dia a dia ali, do peso, do número de caminhões, a quilometragem que roda, tem que ser verificada por uma entidade, por uma agência reguladora que entenda disso, que fiscalize outros locais,
porque ambiental, a princípio, está em mais de 100 municípios. Então precisa ser um embate de igual para igual, de alguém que tenha independência e que possa defender também o consumidor. Certo. Vereador, muito obrigada. A gente segue acompanhando esse assunto e a Ambiental tem aqui o espaço para falar, lemos a nota, né, que foi emitida pela empresa, mas também tem um espaço aqui para se manifestar. E olha, como morador, uma dica ambiental, peçam para os seus colaboradores não fazerem barulho de madrugada como vocês fazem pelas ruas de Balneário Camboriú recolhendo. Eu sei que é um trabalho árduo, mas a 1h, 1h30 da manhã, eu acho que o senhor já deve ter recebido também reclamação nesse sentido. Mas isso é assunto para outra conversa, vereador. Obrigada, viu? Obrigado, Fábio. E a comunidade, a gente fica sempre à disposição. Bom, começou o ano legislativo em Santa Catarina e o governador Jorginho Melo esteve presente na Alesc. Acompanhe. O governador Jorginho Melo fez a leitura nesta terça-feira da mensagem anual na abertura do ano legislativo na Assembleia de Santa Catarina. Em seu discurso, ele ressaltou a participação do parlamento na aprovação de leis e projetos, que, segundo ele, ajudou a aprimorar o Estado nas áreas da saúde, da educação e na infraestrutura. Acompanhe agora a fala do governador. Quero destacar a importância do parlamento catarinense, da figura de cada um deputado e de cada uma deputada. Na parceria, quando começamos, nos primeiros dias, falar sobre saúde pública, a Assembleia, de forma grandiosa, nos alcançou 12 milhões. O Tribunal de Justiça, Dr. Francisco, nos alcançou 6 milhões. O Tribunal de Contas, 6 milhões. E o Ministério Público, 6 milhões. A bancada federal, 50 milhões, para que a gente iniciasse as cirurgias eletivas em Santa Catarina, onde pessoas esperavam há 5, 6 anos para fazer uma cirurgia. Essa parceria também aconteceu com as enchentes. A Assembleia, de novo, liderou a forma de encontrarmos recursos para alcançar os senhores prefeitos, para resolver as primeiras dificuldades. A gente precisava fazer um plano de ajuste fiscal. Foi no início do governo, nas primeiras semanas, e isso foi feito. Se debruçou com a parte técnica e fizeram um plano de ajuste que resultou, no final de 2023, em 900 milhões de reais que nós economizamos. Certo. Agora a gente vai chamar a nossa repórter Bianca Robles, tem aí alguns assuntos. Bianca, vamos começar falando da morte de um funcionário de uma empreiteira aqui em Balneário Camboriú ontem à tarde. Boa tarde, bem-vinda. Quais as informações sobre essa notícia tão triste, Bianca? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, este homem, ele tem 56 anos, né? Ele foi identificado, então, como Vicente. Ele era um funcionário antigo dessa empreiteira, ele estava realizando um trabalho na área externa do prédio, na área de lazer, e ele estava em cima de uma escada e acabou escorregando e caindo dos 18 metros. Ele estava sem um equipamento de segurança para estar realizando esse trabalho, então ele acabou se desequilibrando e caindo. Lamentável. E por nota, a empresa, né, a Embraed, emitiu uma nota falando, né, sobre esse fato tão triste envolvendo o funcionário em que infelizmente não resistiu aos ferimentos dessa queda de 18 metros. Bianca, durante toda a semana, né, você tem falado sobre a situação da vacina, dos decretos que alguns prefeitos, inclusive aqui de Balneário Camboriú, eles fizeram, desobrigando a vacinação da Covid-19 nas crianças. E tem novidades sobre esse assunto, por favor. Exatamente, Fábio. Então, nesta terça-feira, o Ministério Público pediu para que o prefeito Fabrício revogasse esse decreto, então, onde desobriga a vacinação da Covid-19 para a realização das matrículas das crianças. O prefeito, então, tem 48 horas a partir dessa notificação para estar respondendo à Promotoria de Justiça. Por enquanto, nenhuma manifestação oficial sobre o assunto. Ainda não, Fábio, nenhuma manifestação, e também os outros municípios também foram notificados por terem realizado esse decreto. Certo. Bianca, está chegando o final de semana e com ele o carnaval. A gente tem falado bastante sobre a dengue aqui em Santa Catarina, mas o carnaval também preocupa a DIV por questões de doenças, né, que são infecções, na verdade, que podem acontecer, serem transmitidas durante o carnaval. E a vigilância vem fazendo um trabalho bastante exaustivo e intenso falando sobre esse assunto. Por favor, Bianca, nos atualize.
Então, a Secretaria do Estado, né, de Santa Catarina, juntamente com a Diretoria da Vigilância Epidemiológica, alertaram sobre os cuidados para estarem sendo tomados durante o Carnaval, durante todas essas festividades, sobre as transmissões, né, das doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, o HPV, a hepatite A e a sífilis. Todas essas doenças, né, podem ser evitadas com o uso da camisinha masculina ou feminina. É um meio mais eficaz e mais acessível que temos no momento. Mas também sobre a HIV, existem outros 2 métodos que podem ser utilizados, né? O da profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. A pré-exposição, ela pode ser usada através de medicamentos antes da exposição ao vírus, então, né, ao HIV. E também a profilaxia pós-exposição também é o uso de medicamentos até 2 horas após ao contato com o HIV, né? Esses medicamentos podem ser usados de pessoas a partir de 15 anos. Tanto os medicamentos quanto os preservativos podem ser retirados nos postos de saúde, né? E outra também recomendação é que sejam feitas os testes rápidos, né, que também podem ser feitos nos postos de saúde e ficam prontos a cerca de 30 minutos. Muito bem, Bianca. Todos esses métodos, né, preventivos e pós também disponíveis nas unidades básicas de saúde nos municípios. É isso, né, Bianca? É isso aí, Fábio. Segue com você do estúdio. Muito obrigada. Boa quarta-feira. Nós vamos ao intervalo e na volta vamos falar de Balneário Camboriú e a prevenção, o trabalho preventivo realizado pela Univale no combate à poluição ambiental, todo esse trabalho de consciência que é preciso ser realizado constantemente, não só com os moradores, mas também com os turistas que frequentam aqui o nosso litoral. Tem ainda o comentário de Leonel Pavan e a previsão do tempo. A gente já volta.